alguns altares para o Senhor, para nós buscarmos a face do Senhor. E por muitos momentos nós nos alegramos na presença de Deus ali naquele altar. E por muitas das vezes nós recebemos do Senhor coisas grandes e numerosas no altar que a gente levanta para o Senhor. Eu tenho um altar na porta do meu quarto. Quando eu chego no serviço, eu gosto de ir lá no meu altar, na minha cadeirinha, e orar e buscar o Senhor, e agradecer ao Senhor pelo dia. Eu gosto de estar ali também pelas madrugadas, orando, clamando ao Senhor. Só que por muitas das vezes algumas coisas vêm sobre as nossas vidas, e a gente para de ir naquele altar que nós levantamos para o Senhor. Muitas das vezes algo acontece, ou a gente recebe algo da parte do Senhor, algo que a gente buscava a luz diariamente diante de Deus, e a gente para, a gente deixa de levantar o altar para o Senhor. Eu creio que cada um que está aqui nesta noite, Deus ele tem uma palavra reservada para o teu coração. Quem sabe, aleluia, talvez alguém já recebeu uma promessa do Senhor aqui dentro, aleluia, e já não está voltando mais para o altar. Quem sabe alguém recebeu algo da parte de Deus e já não levanta mais altares para o Senhor. Glórias a Deus. Deus ele vai ter um particular com Abraão por causa disso. Deus ele vai chamar Abraão novamente e vai pedir o bem mais precioso que Abraão tinha naquele momento. E quando Deus chama ele, Deus pergunta se realmente Abraão amava. E Abraão vai provar que amava o Senhor, levando o seu filho a quem ele tanto amava, para poder colocar no altar para oferecer para o Senhor. Glórias a Deus. Receber o chamado do Senhor é muito fácil. Ouvir a voz de Deus no princípio é muito fácil. Mas no decorrer da caminhada, começa a acontecer coisas em nossas vidas. O tempo começa a se esvair. O tempo começa a ficar curto. E por muitas das vezes a gente deixa também de buscar o Senhor. Eu estava hoje meditando na palavra no serviço. Embora a correria é muito grande, aleluia, quase não dá para a gente poder meditar na palavra. Mas eu estava meditando na chamada de Pedro. Aleluia. Jesus, quando ele passa pela terra, ele passa convidando, ele passa chamando, e os discípulos estavam de prontidão para servir ao Senhor Jesus. Na caminhada, Pedro ele ia servindo a Jesus. É interessante que Pedro ele expulsava demônios, ele curava enfermos, isso está na palavra. Pedro ele estava caminhando diante do Senhor e estava aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Mas ao final de 3 anos e meio, veio-se a notícia na vida de Pedro, que Pedro ainda não era crente de verdade, que Pedro ainda não era convertido, porque Jesus, ele fala que ele vai subir para Jerusalém para poder ser entregue na mão dos homens. Pedro, ele começa a falar com o Senhor Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, foi pedido para se andar com a alma de vocês, mas eu roguei ao Senhor, eu roguei a Deus, para que a sua fé não desfalecesse. E ali, quando Pedro, ele ouve aquela palavra, ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir até a morte. Eu estou pronto para ir até a prisão se for preciso com o Senhor. Isso aparentemente demonstra um amor infinito. Isso aparentemente demonstra um crente que está servindo com o Espírito e a verdade. Eu digo aos irmãos que Pedro, ele é um homem corajoso. Ele ia sim na batalha com o Senhor. Eu meditava nisso hoje, porque Pedro, quando chega um soldado, a primeira coisa que Pedro faz é arrancar a espada. Glórias a Deus. Isso demonstra que ele tinha coragem. Isso demonstra que ele iria até a morte ou até a prisão, se for o caso. Mas quando ele corta a orelha de mal, e que ele vê que Jesus se abaixa, ele pega a orelha de mal e coloca no lugar, então Pedro cai na real. Ele vê que de fato ele não tinha se convertido. Ele vê que de fato ele ainda não estava vivo na presença do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Porque Pedro, ele achava que tudo era na espada, ele achava que tudo era na violência, e ser crente dessa forma é muito fácil. Mas quando ele entendeu o Evangelho de Cristo, aleluia,
Glórias a Deus. Ele viu que ele precisava de mudar. E a palavra de Deus fala que Pedro, ele sai e chora amargamente. Mas quando Jesus ele volta, Jesus ele dá a entender a Pedro o que ele deveria fazer para que ele pudesse ser uma bênção na terra. Ele dá a entender a Pedro o que Pedro deveria fazer para poder seguir a Deus de verdade. Pois Jesus ele disse: olha, ficar em Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. E Pedro ele entende o recado do Senhor, e ele só sai de Jerusalém quando ele está revestido de poder. Ele só sai de Jerusalém quando ele está cheio do Espírito Santo para poder fazer a obra do Senhor. Aleluia. Mas quando Pedro sai, ele sai entendendo os mistérios de Deus. Abraão ele sai do meio da terra que ele vivia por um chamado de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui que Deus ele só pode ouvir quando nós entendermos de verdade que nós temos que nos desapegar das coisas dessa terra. Porque ouvir o chamado de Deus no princípio é fácil, mas levantar altares para o Senhor que é difícil. Glórias a Deus. Porque levantar altares para o Senhor requer de nós renúncia, requer de nós, aleluia, tempo, requer de nós, aleluia, deixar as coisas dessa terra para poder servir a Deus com espírito e verdade, aleluia. Isso significa nós abandonarmos aquilo que nos prende para que Deus ele não possa ouvir a nossa oração. A palavra vai dizer no livro de Isaías, capítulo 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas são as iniquidades que faz divisão e separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. E são os nossos pecados que cobrem o nosso rosto para que Ele não nos ouça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós queremos ser uma bênção. Todos nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas para que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor, nós precisamos de voltar a levantar altares ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Muitos já não estão ouvindo mais essa voz. Muitos já não estão mais ouvindo esse chamado. Aleluia. Glórias a Deus. Quando o Senhor chama pelas madrugadas, como é que nós temos, aleluia, ouvido ao Senhor? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glórias a Deus. Nós vamos para o joelho. Glória a Jesus. Ou nós continuamos na nossa cama dormindo e descansando. Aleluia. No decorrer do dia, quando nós ouvimos aquela voz, aquele desejo de voltarmos ao altar, glórias a Deus. Será que nós estamos ouvindo, aleluia, essa voz? Será que nós estamos ouvindo essa voz, aleluia? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele segue o seu chamado. Ele segue o seu chamado ouvindo ao Senhor. Ele, por um grande momento da sua vida, ele levanta para Deus altares, lugar de intimidade. Altares não significa apenas isso daqui. Significa um lugar de humilhação. Um lugar onde nós, aleluia, nos declinamos diante do Senhor, sem pressa de sair, sem pressa de se levantar, buscando a face daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tu serás uma bênção. Aleluia. Quem ouviu a mensagem desta noite? Aleluia. Quem ouviu a palavra do Senhor nesta noite? E tu serás uma bênção. Aleluia. Porque você ouviu esta palavra nesta noite. E tu serás uma bênção porque você deixou esta palavra penetrar no teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele requer de nós, aleluia, novamente aquele altar. Deus ele requer do seu povo novamente aquele cantinho de oração, aleluia. Aquele cantinho onde nós derramávamos diante dele lágrimas, onde nós buscávamos com sinceridade, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele não venha apertar, aleluia, conosco para que nós possamos voltar naquele lugar. Que Deus ele não venha apertar o seu povo para que nós venhamos voltar naquele lugar de lágrimas e de busca ao Senhor. E Abraão ele foi chamado o pai da fé. Hoje nós temos, aleluia, a alegria de vermos, de sentirmos e muitas das vezes de tocarmos aquilo que o Senhor faz. Mas Abraão ele não teve, aleluia, essa oportunidade que nós temos. Porque Abraão ele ouviu a voz do Senhor. E ele saiu do meio de um lugar onde a idolatria imperava para poder cumprir o chamado do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação. Eu creio, aleluia, que o Senhor ele tem palestrado corações aqui nessa noite através dessa palavra. Porque quando eu estava sentado ali, o Senhor ele falava acerca do altar. O Senhor falava acerca do altar fortemente no meu coração. Aleluia, glórias a Deus. Porque assim que o Senhor deseja e anseia de ver o seu povo no altar. Aleluia, no altar. Glória a Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus.